Palavras do Evangelho, perdoe os nossos pecados. Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos celebrando hoje o 21º domingo do tempo comum. E a palavra forte da liturgia de hoje é educação. Deus quer nos educar e vai fazendo isso ao longo da história da salvação. Deus vai nos moldando, nos formando, porque Ele tem um projeto para a nossa vida, os seus desígnios eternos. O pecado foi um acidente nesse percurso. Nossa natureza, que tinha sido criada como a natureza de Cristo, a natureza humana de Cristo. Deus tinha pensado-nos assim. Mas o pecado foi esse acidente de percurso. Acidente em que nós, inclinados ao mal, muitas vezes não fazemos o bem que gostaríamos, mas o mal que nós não gostaríamos. O egoísmo, a ganância, a inveja e tantas desordens entraram no coração humano. Mas, repito, Deus não desistiu de nós e Ele segue nos educando. Por isso, na liturgia de hoje, queria chamar a sua atenção, para além das leituras, chamar a sua atenção primeiramente para a oração de coleta da missa de hoje. A oração de coleta aí está no folhetinho número 6. A igreja rezava assim, olha que coisa linda. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num único desejo. Concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Aqui no conteúdo dessa oração está o conteúdo da nossa fé, da nossa esperança. Há um adágio latino que diz assim, lex orandi, lex credendi. Ou seja, aquilo que se reza é aquilo que se crê. Aquilo que se crê é aquilo que se reza. Lex orandi, lex credendi. Aqui na beleza dessa oração, nós somos esse povo reunido num único desejo. Qual desejo? Nós queremos ser felizes. O que é que palpita no nosso coração, no mais íntimo de nós? O desejo de felicidade. É para isso que você tem uma profissão, para isso que você se casou, para isso que todo dia você cuida da sua saúde. Você quer ser feliz. Estamos aqui para isso, pedindo a Deus por isso. E aí, a oração dizia, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis. Nem sempre nós conseguimos. Nem sempre nós amamos aquilo que Deus ordena. Ao contrário, às vezes nós fugimos daquilo que Deus ordena. Nós queremos criar atalhos de felicidade. Deus nos pede para caminhar num percurso e a gente fica criando outras rotas. Dai-nos amar o que ordenais, e esperar o que prometeis. O que é que Deus promete para nós? O céu, a vida eterna. E a gente fica iludido com a vida terrena e acha que é só aqui. E se desespera, tem medo. Então pedimos na oração, Senhor, dai-nos amar o que ordenais e esperar o que prometeis. Para que, na instabilidade desse mundo, nossos corações estejam ancorados lá, e não aqui, lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. A instabilidade desse mundo, gente, é a nossa vida, é o mundo agitado que vivemos. Às vezes vento mais forte, mais fraco, mar, tantas vezes bravio, né? Parece que a água vai entrar na barca da vida e parece que o barco vai naufragar. E hora que a gente olha e fala, meu Deus, eu não vou dar conta. E você dá conta. Por quê? Porque você está ancorado num lugar seguro. A âncora da tua vida se chama esperança. Por isso a oração ensinava para nós, para que na instabilidade deste mundo, os nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Deus quer nos educar assim, irmãos. Pois as leituras de hoje lembravam para nós. Primeiro, o profeta Isaías dizia para nós assim, eu que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos. Eu que conheço suas obras e seus pensamentos. Isso é maravilhoso, não é?
Saber que Deus nos conhece. Saber que Deus conhece o nosso interior. Que os homens vão julgar as nossas ações externas, às vezes um julgamento muito, muito, muito errado. E Deus conhece o nosso interior, né? Isso deve gerar em nós esperança. Que alegria. Saber que a gente não é aquilo que as pessoas pensam da gente. A gente é aquilo que Deus sabe. Eu sou aquilo que Deus sabe de mim. Você é aquilo que Deus sabe de você. E aí, a leitura vai ensinando para nós, o povo de Israel, caindo na idolatria de todo tipo. Deus foi educando esse povo. Formando, né, de muitas formas. Deus ensinando a esse povo que eles eram um povo escolhido, um povo eleito, um povo de sacerdotes, de levitas, que não necessitavam para a felicidade deles ficar queimando incenso para os Baals, para os ídolos falsos, mas viver a esperança, né, naquilo que Deus prometia. Depois a segunda leitura que ouvimos foi do Salmo 116. Cantai louvores ao Senhor. Na educação que Deus quer nos dar, ela é forjada na fidelidade de Deus. O salmista lembrava, cantai louvores, não porque está tudo tranquilo e calmo, não porque Deus é fiel. Não porque não vai ter turbulência, não, porque Deus é fiel. Por que eu vou cantar os louvores de Deus? Porque Deus é fiel. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, nos dias ensolarados, lindos como esse, mas também nos dias que tem tempestades. O Senhor é fiel. Essa palavra do Salmo, Deus é fiel, fiel às suas promessas, fiel a Ele mesmo. E eu posso confiar na fidelidade de Deus. A outra leitura que ouvimos, a carta aos Hebreus, e aqui de forma mais explícita ainda, o autor da carta aos Hebreus lembrava dessa educação do Senhor. Ele dizia, meu filho, ei filha, não despreze a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor educa quem Ele ama. A palavra, o preceito, a regra, o mandamento de Deus, é a educação do Senhor para nós, para a nossa natureza desregrada, para a nossa natureza inclinada para o mal, porque se a graça de Deus, se Deus não nos educar, nós vamos viver uma selvageria entre nós. Às vezes, Deus educando, a gente já vive um pouco, né? Às vezes, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, né? Experiências assim de nós que vivemos no mundo religioso, imagina fora daqui. Por isso, hoje a palavra que nós queremos pedir a Deus é, Senhor, eu quero ser educado por Ti. Educa a minha alma, forma-me aqui nas decisões do meu interior. Molda-me segundo os Teus desígnios eternos. A palavra na língua portuguesa, ela é linda. Educar não é uma coisa para as plantas ou para os outros animais, é para nós. No latim, educar quer dizer educere. Educere quer dizer fazer sair. Fazer sair. É tirar uma potencialidade da qual eu sou capaz. A minha natureza Deus criou para isso. Então, Deus vai tirando aquilo que Ele mesmo criou, me potencializando a viver tudo aquilo. As plantas não, eu vou lá e podo, e no tempo delas vão florescer ou não. Os animais eu adestro, o homem não. O ser humano pode ser educado, fazer sair. Há uma bondade de Deus presente na tua natureza. Não permita que o pecado, a maldade, o mundo te convença o contrário. Não tem mais jeito. Eu sou assim mesmo. Vou vivendo desse jeito. Vou empurrando a vida com a barriga de qualquer jeito. Não, querido, você é bom, porque Deus te fez bom. Você é a imagem e semelhança do Criador. A tua natureza não é o teu pecado. O teu pecado é um acidente no caminho. A tua natureza foi aquilo que Deus sonhou. E Deus não vai descansar enquanto esse projeto não for realizado. Ei, escuta isso, querido. Estou dizendo para você com todas as letras. Deixe-se educar pelo Senhor. A palavra é linda, porque a carta aos Hebreus vai ensinando isso. Meu filho, não despreze a educação do Senhor. Essa educação, ela vem pela palavra, mas às vezes ela vem também no sofrimento. No cadinho da humilhação, sabe? No cadinho da humilhação, da dificuldade, da luta, do combate diário, das batalhas da vida. Olha o que a palavra está dizendo assim, olha, é para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Qual é o filho a quem o pai não corrige?
No momento, a correção parece não alegrar muito, ao contrário, ela causa dor. Mas, depois ela produz um fruto, o fruto de paz e de justiça. Alegre-se quando Deus vier te educar. Às vezes vai ser assim, uma palavra direta como essa. Outras vezes, uma pessoa que ama você, dentro de casa, fora, no irmão, uma pessoa próxima, que vai bater no teu ombro, vai, então vamos conversar um pouco, olho no olho, vai. Isso não está bom. Alegre-se quando alguém apontar um defeito e dizer, opa, isso aí não está legal. Alegre-se. Porque Deus vai nos educando assim, no momento causa dor, mas depois vem a paz e a justiça. Essa experiência de ser educados pelo Senhor. E aí terminava a leitura da carta aos Hebreus, gerando em nós mais esperança. Ei, irmãos, dizia a palavra assim, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Somos esses mancos, claudicantes no mundo em que Deus nos colocou. Somos esses que tantas vezes queremos andar e caímos, e levantamos e caímos de novo, e repetimos. Sim, mas segue na rota que Deus te indicou. Santo Agostinho tem uma palavra linda nos seus textos, que ele diz assim, corres bem, mas corres na direção errada. Pode acontecer conosco também. Você está se gastando, você está batalhando de tantas formas, se formou, estudou, trabalhou, juntou patrimônio, fez isso, mas para onde? Corres bem, mas corres na direção errada, dizia Santo Agostinho. De que vai adiantar se eu estiver correndo tanto, mas na direção que não vai me levar para o céu? Essa palavra hoje, então firmai as mãos cansadas, joelhos enfraquecidos, para que não se desvie aquilo que é bom. Ao contrário, mas antes seja curado. E aí a última palavra da educação do Senhor, a palavra de Jesus. Jesus perguntaram para ele, Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? Jesus não entrou no mérito da quantidade daqueles que serão salvos, mas ele entrou na disposição da alma de querer a salvação. E aí ele deu a seguinte resposta, fazei todo o esforço possível para entrar no reino dos céus, porque a porta é estreita, disse ele, é estreita a porta, né? Fazei todo o esforço possível, é essa a resposta, não contabilizando. Há algumas seitas por aí que falam de 144 mil eleitos, né? Talvez você já tenha recebido alguém batendo na sua porta, vendendo uma revistinha, né? 144 mil eleitos, não, joga essa conta fora. A palavra ensina para nós, fazer todo o esforço possível. A porta é estreita, claro que é, e é difícil, exige abnegação, exige renúncia, para ser honesto, para ser sincero, para ser fiel, para ser virtuoso, para ser um profissional como Deus espera de mim, no meu trabalho dia a dia, pai, mãe, no meio da sociedade. A porta é estreita. Claro que é muito mais fácil viver no pecado. O pecado é escancarado, o mal é exibido. O bem não, o bem educado, pede licença, meio tímido, né? Com licença, posso? O mal não. Para fazer o mal, em palavras, em obras, em sentimentos, ele é escancarado. A porta do reino é estreita. Então segue firme. Não pensa que está sendo inútil a tua fidelidade. No meio de tanta corrupção, de tanto engano, de tanta falsidade, de tanta gente desonesta no mundo em que Deus criou, pode acontecer do maligno começar a querer nos convencer. Não vale a pena, não. Que isso? Casamento fiel, imagina. Vai viver a vida, vai curtir a vida importante. Não. A porta é estreita. O que tem? Esse suborno aqui, essa corrupção ali. A porta é estreita. Deus vai nos educando. Deus vai forjando o nosso caráter para viver segundo filhos de Deus e não segundo filhos do inferno. Porque ser filho do inferno é fácil, gente. Usa de um jeito, do outro, usa essa pessoa, usa aquela, vive dessa forma e vai tocando a vida, né? Filho de Deus, não. Por isso, Jesus fala, fazei todo o esforço possível. E Deus está vendo a tua luta, querido. Ei,
Deus está vendo. Deus está vendo o teu cansaço. Deus está vendo o teu esforço diário. Não pensa que é em vão. Pede só a Ele, Senhor, revigora as minhas forças. Eu quero continuar na luta. Mas, Padre, às vezes eu vou confessar e confesso a mesma coisa sempre. É isso mesmo. É você, com duas mazelas, vai adiante. Às vezes eu vou na direção espiritual e vou pedir aconselhamento e aquele defeito dominante fica gritando dentro da minha alma. É assim mesmo. Não dá para trocar de vida, é sua. Seu CPF, não é isso? Aí, pronto, é você. Então, na beleza dessa palavra, né, ele trazer todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. E aí termina o Evangelho também com uma mentalidade hoje, né? Essa mentalidade romântica do Evangelho, em que as pessoas ficam classificando Jesus segundo a largueza do relativismo moral do nosso tempo. Não vai ter condenação para ninguém. Deus é bom, né? O importante é se sentir bem. Eu rezo na hora que eu quero. Eu vou na igreja quando me dá vontade. E vai vivendo assim, criando os mandamentos próprios. Um decálogo que ele criou, né? Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra está dizendo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ou seja, a hora que parar o reloginho da vida e que a porta fechar, não adianta bater na porta. Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Mas, Senhor, tantas vezes nós comemos e bebemos diante de Ti. Tu ensinaste na nossa parte. Nós éramos amigos. A gente estava lá na Capela Sagrada Família todo domingo. Mas, Senhor, era paroquiano de Santo Antônio. Senhor, entregava o meu envelopinho do disco para a Dona Neide. Senhor, eu era paroquiano lá. Senhor, não vos conheço. Olha que palavra forte. Porque a gente se ilude às vezes com a capa religiosa e acha que eu posso viver assim. Jesus fala a palavra, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Em outras palavras, se a minha fé, que eu cultuo a Deus aqui, nessa casa, né, se ela não me levar a uma prática da vida, de que vai adiantar esse culto? Se nos meus negócios eu sou desonesto, no meu casamento eu sou infiel, na minha experiência diária eu sou uma pessoa ruim que pratica o mal. Não, o contrário. Então, repare, a convivência com o Senhor tem que nos levar a uma vida melhor. Aí o mundo fica gritando essas coisas assim, não existe inferno, não existe condenação. Deus é amor. Jesus, né? Ele pregou só o bem, isso que é importante. Claro que Jesus é amor e que Jesus pregou o bem. Mas qual é a minha correspondência a isso? Eu vou ficar criando uma religião da minha cabeça? Ou eu vou acolher esse Jesus do Evangelho, que é exigente, que não passa a mão na minha cabeça e fica assim, coitadinho, que não tem, né? Pecadinho só. Não tem problema não, fica aí, continua no pecado, tá bom, né? Você tem que ser feliz, vai aproveitar. Não, ele fala, filha, não peques mais, filho, sai dessa condição. Não foi para isso que eu te criei. Levanta, se converte, vai, muda de vida. O Evangelho é exigente, é o Evangelho da porta estreita. Não é o Evangelho adocicado da mãozinha na cabeça, não é o Evangelho light, de poucas calorias espirituais, não é o Evangelho do self-service, que eu vou pensando na doutrina, aquilo que me agrada. Não, você é cristão, querido. Ei, o teu Salvador morreu na cruz. Olha para aquela cruz e lembra disso. E está difícil, claro. E é luta, é batalha, sim. E a gente já entendeu, já. É porta estreita. É porta estreita, eu já entendi. Não fica querendo reformar a porta da igreja. Tem gente fazendo isso, né? Vamos reformar a porta porque está muito estreita. Vamos largar isso aqui, vamos fazer de outro jeito, vamos mudar esse evangelho. E essa doutrina, esse catecismo, isso aqui. E aí vai querendo reformar a porta que Jesus indicou. Joga Jesus fora, então. Tenta procurar um outro guru. Tenta procurar um outro Messias. Né? Não é isso que o mundo esotérico oferece? Não é isso que o mundo oferece? Um mundo com a linguagem bem tranquila, assim, sem compromisso nenhum, né? Você não escuta isso todo dia na sociedade fora? Essa energia boa, esse pensamento positivo. Isso é você que fabrica. Mas o Criador do pensamento, da energia toda, física e espiritual, é um só. E é Ele que a gente está comprando. Hoje você vai levar essa palavra no teu coração.
Deixe-se educar pelo Senhor. Está incomodando, eu sei. E Deus vai desinstalando a gente, eu sei. Deus está falando ao seu coração que você precisa fazer mais, eu sei. Sair da cadeira confortável da vida, do controle na mão, né? Do Wi-Fi com a maior capacidade possível. Está tudo fácil, né? Qual é a tua colaboração, a tua contribuição? Deixe-se educar pelo Senhor. Não despreze a educação do Senhor. Essa palavra de hoje. Não despreze a educação do Senhor. Pois o Senhor corrige a quem Ele ama. Não espera um momento de dor, de tribulação, de sofrimento. Vai dizer, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Não vai embora. Não é aquele ditado do Andágio Antigo que diz que quem não se converte no amor, se converte. Tem gente que nem na dor, infelizmente. Não espera a dor, não, vai no amor. Essa é a palavra que hoje Deus quer nos falar e que, com a ajuda do Espírito Santo, a intercessão de Nossa Senhora de São José, deixemos-nos moldar por aquilo que Deus espera de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai, todo